A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos, dois temas. Um é um comunicado aos pais sobre as razões para que os pais levem seus filhos nas reuniões de jovens e menores e reuniões das crianças. E outro, irmãos, que nós vamos abordar é uma pergunta bem polêmica, em que fazem sempre no canal. E as pessoas, às vezes, quando estão aí, irmãos, vendo em outros canais ou na internet algum tema, irmãos, acaba ficando na dúvida, né? Acaba não concordando com esse tema que nós vamos falar aqui, que é um tema polêmico, né? O homossexualismo. Isso mesmo, um tema muito polêmico. Sabe qual foi a pergunta dessa pessoa? Vamos começar logo sobre o homossexualismo, né? Chamo de homoafetivo e daí por diante. Vamos começar com esse tema, irmãos, para a gente depois ir ao comunicado dos pais, que soltaram aí até um aviso, né, irmãos? E nós vamos falar sobre as crianças, os filhos de crente, né? Em que os irmãos, as irmãs, aí tem que levar já logo cedo para a igreja, né, irmãos? Irmãos, a pergunta sobre homossexualismo, irmão, é o seguinte. A pergunta é essa, eu quero interagir junto com vocês, viu, irmãos? Quero interagir junto com vocês. Olha só, irmãos. A pergunta é, irmão Paulo, eu vi falar em um canal sobre a parte do homossexualismo e foi a pessoa estava explicando esta parte, o qual esta pessoa disse que Deus fez o homossexualismo. A pessoa quando escolhe, né, esta parte, ideologia de gênero, né, tem o heterossexual, né, o homossexual, e aí vai indo. E quando a pessoa opta por esta parte de ser o homossexual, né, essa pessoa então acha em que Deus fez também o homossexual, que Deus gerou também, né? Fez gerar o homossexual. Pessoas, irmãos, veja bem, e que na sua genética, né? Às vezes nasce homem com bastante hormônio de mulher. Existe, né? Que a gente vê por aí pessoas que é homem, tem o sexo de homem, mas ele é totalmente mulher. E isso ao contrário também, né? O homem que nasce, né? Mulher que nasce com o sexo de mulher mesmo, mas é totalmente homem, né? O qual escolhe esta parte, irmãos. E é uma coisa que dá pra gente raciocinar e diferenciar. Essa pessoa perguntou se realmente, né? Ela ouviu num canal aí que realmente se é isso, né? Que Deus também ali permitiu de nascer um homossexual, né? Uma pessoa que tem aí é homem e tem hormônios, bastante hormônios de mulher e ele só fica ali com aquela, né, parte de homem, mas ele é totalmente homossexual e a mulher que é mulher, mas também, né, que uns chamam de, é outro nome, né? Não vou falar esse nome aqui, que é um pouco assim até meio depreciativo. Mas irmãos, olha só, da minha opinião, né? Essa pessoa que falou esta parte em que Deus permitiu a geração de ser gerado, né? Em que Deus gerou, não falo que Deus permitiu, que Deus gerou também, né? Aí essa pessoa está colocando, né? Está alterando a Bíblia, que está colocando a terceira via, né? Porque na Bíblia consta que Deus fez o homem
E da costela do homem tirou a mulher. Né? Da costela do homem tirou a mulher. Deus fez o macho e a fêmea. Os animaizinhos têm o macho e a fêmea. Os objetos, macho e fêmea, porque nós, né, não foi Deus que fez os objetos. Nós ali então entendemos que é o macho e a fêmea, o plugue e a tomada, né, irmãos? E aí vai indo. Deus não fez essa terceira via. Essa pessoa que falou esta parte, ele está colocando palavras na Bíblia, segundo essa pessoa também falou, irmãos, em que Adão e Eva, ao passar do tempo, poderia também acontecer aí essa transformação, né? Vamos dizer, de ser dois homens, não só Adão e Eva. Totalmente, irmão. A pessoa pegou e rasgou a Bíblia. Sendo que essa pessoa, irmãos, ele lê ali a crucificação de Cristo e diz que Cristo veio na terra para sofrer por nós, para pagar nossos pecados, para a salvação. E que nós não precisamos fazer nada, já estamos salvos. Veja bem, uma parte da Bíblia é rasgada, a outra parte é alterada, né? O qual essa pessoa vendo esse vídeo, sendo inscrito aqui do canal, pediu para sua, né, seu nome não ser exposto, irmãos. Veja bem, essa pessoa veio me perguntar se isto era correto, né? Se havia essa terceira via, né? E eu falei, olha, só lê a Bíblia. Deus fez o homem e fez a mulher. A mulher é companheira do homem, porque foi retirada das suas costelas. Deus fez o homem e tirou a mulher das suas costelas. Essa pessoa, meu Paulo, e por quê? Tem aí, hoje em dia, né, pessoas que nascem num corpo e pende para outro corpo, para outro sexo, né? O que eu falei para essa pessoa, irmãos, que a minha opinião é esta, a minha verdade relativa. Que a minha opinião é essa, irmãos. Isso daí, quando acontece essas partes, não tem nada a ver com Deus. E sim, o próprio homem, a própria carne, a própria genética, às vezes os cromossomos, né, que vocês sabem ali, às vezes há alteração em um feto, em que esse feto aí nasce o sexo masculino, mas com bastante hormônio de feminino, né, o qual completamente só está ali dentro do corpo uma pessoa que é hormônio de outra, né? E isso é a parte em que acarreta a parte material da nossa carne, da conjunção de um homem e uma mulher, da união, né, de um homem e mulher. Por isso que vem estas partes aí, irmãos, em que há alteração, né? A mesma coisa. Ah, o meu filho vamos supor, nasceu paralítico, né? Já me fizeram essa pergunta, por que Deus fez? Por que Deus não fez todo mundo são? Por que Deus fez o paralítico? Por que Deus permitiu nascer paralítico? Né? Tem muitos que até brigam com Deus. Por que meu filho é paralítico? Por que minha filha é paralítica? Outros já não. Outros já aceita. Até fala, minha edição é limitada. Eu tenho um filho de edição limitada. Não tem muitos como este. Já com aquele carinho de cuidar o fruto do seu amor. E por ser esse fruto do seu amor, irmãos, e que também essa parte do meu entendimento, irmãos. Veja bem, não estou falando uma verdade absoluta que só Deus. No meu entendimento também, quando vem uma criança nessas formas, irmãos, é a união de um casal, né, ali onde a genética de um aí ocasiona. Deus deixa para cada um o livre-arbítrio, irmão. O que acontece é isso, não é que Deus permitiu. Deus não seria generoso para um e não generoso para outro. Deus fez o homem e a mulher. Dali para frente,
as combinações aí, né, de genética, os relacionamentos, né? Nenhum tem a genética igual ao do outro, né, irmão? Isso daí a ciência pode aí explicar, né? E isso é tudo fruto, irmãos, da parte material do homem. O homem tem esse livre-arbítrio. Deus não vai ficar ali. Ah, eu vou dar para esse um bebê normal, eu vou dar para o outro um bebê veio com ou faltando, né, a visão, ou veio faltando isso. Isso tudo é a genética, irmãos. É a genética do corpo humano e a pessoa quando se une a outra, um homem e uma mulher, que acontece essas partes. A mesma coisa aí é uma criança, né? Depois se torna rapaz e acaba então descobrindo, né, que não é, né, irmãos, não é, ele não é aquilo que o aspecto aparece, porque dentro dele a genética é outro aspecto. Ah, irmão Paulo, muitos dizem aí que muitos, né, até tratam às vezes essas pessoas assim, tratam mal, né? Acaba até as pessoas sendo até sofrendo bullying, né, irmãos? Isso. Mas às vezes a gente vê aí criancinhas pequenininhas, sabe? Bem pequenininhas mesmo, que não tem nem inocente, né? Não tem malícia. Já neste jeito, a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, vai ser assim, 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 porque tá vendo o jeito da criança. A criança não tem nem malícia ainda, tá ali naquele jeito e de repente, quando fica rapazinho, que os hormônios começam a florar, ele descobre que não é aquilo, é outra, né, irmãos? Aí isso daí também não implica, na minha opinião, irmão, não implica na salvação. Ali está a carne, né, a pessoa física, e dentro dela tem uma alma sim, que Deus salva, irmãos. Que Deus salva. É que no mundo hoje em dia, né, poucos aí entendem desta parte. E hoje em dia, né, não tem assim o convívio, eu digo, numa religião para todos iguais. Porque as igrejas em que hoje preza o matrimônio entre um homem e uma mulher. Não tem mais lugar, né, para a terceira via, para outras partes, né? Se vocês me entendem, vamos supor, as igrejas hoje, tem igrejas para essas pessoas, né, que já vieram assim pela genética. Tem, mas tem geralmente as cristãs, né? Não tem mais essa prática, né? Nunca teve essa prática de ter ali homem com homem, se casando, né? Morando junto. É mais, né, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, né? Adão e Eva desde o começo. E essa é a parte. Da minha opinião, eu me entendo isso. Eu acho que eu falei meio por meio para querer mandar de entender, né, essa parte. Da minha opinião é dessa forma, irmãos. Nós nunca devemos falar, interrogar Deus por isso. Porque Deus deixou o livre-arbítrio para cada casal, né, a genética. Logicamente, quando às vezes o casal se mantém em relacionamento, tem os filhos, tem muitos que fazem os exames, vê a sua compatibilidade. Outros não, outros se apaixonam e já casam, já tem filhos, e aí a genética vai aí falar, né, irmãos? Aí é uma coisa que Deus não interfere, porque Deus fez um homem e mulher, a matéria, né, irmãos? E muitos jogam culpa, que Deus, porque esse dia o irmão falou assim, irmão Paulo, por que Deus, poxa, permitiu vir as pessoas de cadeira, né, cadeirante aí, paralítico, porque Deus permitiu vir cego, surdo, mudo. Não é Deus que permitiu. É a genética do ser humano que acontece isso, né? Desde aquela época lá que Jesus lá até fazia milagres, né? Fazia enxergar, já tinha essa parte, né, irmãos? Então, irmão, essa parte que eu tenho que passar, e vou passar um comunicado. Espero que a Irmandade entendeu essa parte, quero interagir com a Irmandade, viu? Né? A Irmandade comenta aí para nós interagir. Comunicado aos pais. Razões para levar seus filhos nas reuniões de jovens e menores e reunião das crianças.
É na infância, irmãos, que uma criança cria hábitos para toda a vida. Seja amigo do seu filho ou filha. Seu filho criar o hábito de frequentar as reuniões de jovens e menores. Ele criará a prática saudável de vir e respeitar a casa de Deus, de querer aprender as lições da Sagrada Escritura. As reuniões de jovens e menores é onde seu filho ou filha tem o primeiro contato com a palavra de Deus, numa linguagem apropriada, onde pode se expressar, fazendo e respondendo perguntas, e aprende a praticar os princípios bíblicos de comportamento e de convívio social e principalmente espiritual. Diz na Bíblia: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Frequentando as reuniões de jovens e menores, seu filho ou filha terá uma fé sólida, baseada na palavra de Deus e aprendendo a desviar do mal e da aparência do mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Uma apreciação bíblica regular com espiritualidade, como nos recitativos e nas orações do Pai Nosso e assistida. Pode fazer a criança encarar o mundo e a vida de uma forma diferente, é apresentada por alguns ensinos inadequados, como mídia, desenhos, filmes. Os valores cristãos devem ser aplicados no dia a dia das crianças pelos pais através de exemplos práticos na fé, caridade, piedade, disciplina, doutrina, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Na reunião de jovens e menores, seu filho ou filha, é importante ele faz parte de tudo. É chamado pelo nome e faz amizade durante a vida toda. Pai e mãe, vale a pena sacrificar alguns minutos do seu precioso fim de semana e chegar às 9h15 da manhã aos domingos, mostrando amor a Deus e disciplina aos seus filhos e filhas para proporcionar à infância e adolescência de seus filhos a experiência marcante que farão toda a diferença na base espiritual de todos vocês. Compensa perguntar qual foi a palavra, o que contaram que Deus fez. Compensa incentivar os recitativos, pois seu filho se sentirá parte da obra de Deus e aprenderá o quão é importante oferecer louvores a Deus. Irmãos, ore com seu filho ou com sua filha, cante com seu filho ou com sua filha, toque para o seu filho ou sua filha, recite com seu filho ou com sua filha. Conte no mínimo 1 ou 2 histórias bíblicas por semana ao seu filho. Pois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as e ensinais aos vossos filhos. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19. Atenciosamente e com carinho, o cooperador de jovens e menores e seus auxiliares. Coisa linda, né, irmãos? Este comunicado que os irmãos fizeram aqui aos pais, né? Coisa linda. Criança, irmãos, a gente leva para a igreja sim, enquanto estiver no nosso domínio, né? Vamos por ele no caminho do Senhor, irmãos. Vamos por ele. Mais tarde, você não vai se arrepender, irmão. A criança, quando vai para a igreja, que às vezes é uma criança muito arteira, irmãos, muito arteira, e o pai fica até provado, né? Poxa, meu filho faz bagunça, eu não vou levar mais. As pessoas ficam olhando com cara feia. Uma vez o irmão chegou para mim, veio me pedir perdão no final do culto, que o filho dele estava brincando. Mas a criança estava brincando, ia no banheiro, voltava. E eu falei, irmão, o filho do crente, eu não digo que vai soltar também para tirar a comunhão, mas o filho do crente tem que andar dentro da igreja. Porque se o irmão estivesse num baile, num jogo de futebol, seu filho estaria ali. O irmão está na igreja, o filho de crente tem que estar na igreja. A criança, às vezes, muito calor, não para quieto. Eu fiquei em comunhão, não foi tirada a minha comunhão. Porque criança é dentro da igreja, irmãos. Não caia nessa
de você não querer levar seu filho, que mais tarde você vai ver, irmãos. Os cultos de jovens menores, como vai entrar na cabecinha deles e ajudar. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Você serve de Deus, que aos domingos, né, acorda tarde, tira um pouquinho do seu tempo para o seu filho. Mais tarde você não vai se arrepender, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Comente esses dois temas, né? Do homossexualismo, né? Que eu falei aí de começo, né? Que muitos, né, falam aí, acrescentam parte na Bíblia, dizendo em que Deus não fez só o homem e a mulher, né? Deus fez essa terceira via. Só que essa terceira via está na carne, não é a terceira via. Isso é a matéria nossa, é a genética do homem com a mulher que produz às vezes. A pessoa que às vezes assim não tem nem culpa, ela queria ter o corpo que ela tem. Ela queria ser o que ela é no documento, o que ela é fisicamente. Só que, né, a genética propôs outra parte, né? E às vezes a pessoa aí até meia, né, sofre bullying, né? Muitas pessoas fazem acepção pessoas, né? E fica difícil, irmão. Essa é uma parte muito complicada, muito complexa, porque, irmãos, as pessoas pensam que na igreja, né, são inseridas normalmente. Hoje em dia, talvez mais para frente, possa até ser inserida, mas num contexto de salvação, irmão. Não, né, aí de fazer parte de um jeito normalizado, né? Se vocês entenderam o que eu quis dizer. E as crianças aí, põe seu filho dentro da igreja. Você não vai se arrepender. A criança aprende muito, irmãos. E coisa boa, que ali dentro da igreja não ensina nada errado para ninguém. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.